Sejam bem-vindos a mais um podcast da Escola de Comunicação com o Intercom. Hoje nós estamos aqui com o Thiago Franklin. Thiago é jornalista esportivo, pode voltar? Pode, por vontade. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Escola de Comunicação aqui do Unifoa. Eu me chamo Ana Júlia, terceiro período da Escola de Comunicação. Eu sou a Júlia, sou do 8º período de Publicidade. E hoje nós estamos aqui com o Thiago Franklin, jornalista esportivo do Botafogo, o melhor time do mundo. Bem-vindo, Thiago. Gostei da última parte. É a parte que valoriza mais, né? É o melhor time do mundo. Pô, pra mim, acaba todos os outros. Fica só Botafogo. Eu também acho. Gente, seria por favor, que história. Não perderíamos. Não teríamos ontem a Chapecoense no caminho, entendeu? Podia jogar a gente contra a gente. Pô, não tinha outra camisa de outra cor, não? Verde, né? Mas quem escolheu foi o nosso professor flamenguista. Então é melhor verde do que vermelho. Então ele gosta do Palmeiras também? Não tem como ele gostar do Palmeiras. Mas foi uma péssima escolha. Eu também acho, eu preferia preto e branco. Eu tô querendo muito olhar verde. Eu não tô gostando dessa planta aqui, entendeu? Sai, cancela, a gente não gostei da planta. Thiago, desculpa, eu ia falar que o Flamengo também não tá muito feliz, mas não vamos falar disso não, né? Amigo, mas a gente... Vai melhorar, cara, vai melhorar. Em nome de Jesus. Ai, até esqueci. Desculpa. Hoje você esteve aqui com a gente falando sobre o lado do jornalismo esportivo, como foi essa troca com os alunos e o que você trouxe para agregar para eles no mercado de trabalho, uma dica que você deixou para eles, assim, algo importante que você levou para eles, se você achar isso, eu achei bem interessante, eu queria que eles levassem para carreira mesmo, sabe? Eu acho interessante, Júlia, assim, da gente ter uma certeza de que a nossa profissão é necessária. Até um dos pontos que eu falei na palestra é a diferença do jornalista para o influenciador. Sim. Né? A nossa profissão ainda, mesmo que as pessoas, elas... não valorizem tanto como tem que ser valorizada, a gente tem que ter o respeito da profissão do jornalista, né? Então, é uma linha que eu questiono muito, porque a gente tem que ter o compromisso com a verdade, com a informação, e foi muito nessa linha também, né? E também de não desistir, né? Porque hoje é muito fácil você desistir, muito fácil você, na primeira adversidade, querer parar, de você não ter um brio maior como jornalista, e ainda você começa a ver algumas pessoas que não são da sua área ganhando mais, tendo mais repercussão, tendo mais nome, e você fala assim, pô, estudei pra caramba, fiquei 4 anos na faculdade e não vou conseguir. Uma hora chega. Uma hora chega, acho que eu sou um grande exemplo disso, que eu fiquei de 2009 a 2019 trabalhando sem ganhar dinheiro nenhum. Então, as coisas mudaram já com 2020. Então, não desistir. É você ter persistência e ser profissional. Acho que o principal ponto é você ser muito profissional, ser muito ético, saber que é uma profissão que você tem que ter ela como o seu norte. Não quer dizer que você seja jornalista formado e você ser jornalista que você é bom. Isso não... Tem muita gente que não é jornalista que é muito melhor que muitos jornalistas. Sim. Mas é bom você, às vezes, usar o seu diploma, usar o que você está aprendendo academicamente no seu dia a dia. Não é apenas você ir para a faculdade e achar que só foi e não aprendeu. Você tem que ir, aprender e usar. E como a gente falou, nosso time está numa fase ruim. Como você lida com isso? De falar nos vídeos... Esses altos e baixos do time, ter que entregar a informação pro torcedor, mas não transparecer aquele sentimento ou de raiva. Transparência. No pós-jogo, principalmente, assim. Eu sou uma pessoa... tem muita gente que lucra, né, com as derrotas. Né? Tem um ponto que me irrita bastante, né? Tem gente que eu só vejo alguns vídeos só após as derrotas. As pessoas, elas lucram com as derrotas. Sim. E uma das coisas que mais me irritam são as derrotas. É porque eu fico triste, eu vou entrar... Logo após, eu faço todos os jogos, eu faço uma live pós-jogo. Então, a derrota, ela vai me nortear em relação ao que eu tô pra falar ali. Então, quando a gente perde um jogo, eu fico triste, cara. Assim, hoje já tem algumas ferramentas que você vai aprendendo. Espera uns 15 minutinhos pra tentar diminuir de 100% a raiva pra 80%. Mas... Só pra começar. Pra diminuir um pouquinho, né? Para não xingar tanto, né? Sim, xingo muito, mas não tanto. Mas é o cuidado, assim, que eu tenho que ter, mas a fase complica muito. Em relação, claro, a parte financeira, tem muita gente que acha, no meu caso, falo por mim, igual eu falei anteriormente, tem gente que lucra com isso. No meu caso, não. Pra mim é ruim, porque eu perco visualizações. Você perde engajamento. Desmotiva o torcedor. Nossa, você vai ter seu torcedor que tá ali, o habitual, né? A galera que vê sempre. Mas aquela galera que só acompanha na boa fase, essa galera vai largar. Cara, eu falo por mim mesmo, assim. Às vezes, tem um jogo, uma derrota, que eu tenho vontade de não fazer live pós-jogo. De não consumir nada de Botafogo durante, sei lá, uma semana. Mas eu preciso consumir. Eu preciso apurar. Eu não tenho como respirar numa fase ruim.
A fase ruim eu tenho que cheirar a fase ruim e viver sobre da fase ruim, da fase boa, entendeu? Que é meu trabalho. Além do clube que eu amo, é o meu trabalho. Então é aquela situação, aquela brincadeira, né, que as pessoas fazem, né? Trabalhar com amor eu trabalho com o meu amor, que é o Botafogo. Meu primeiro amor foi o Botafogo, eu trabalho com o meu amor, que é o Botafogo, ali o tempo todo. Não tem como. Tóxico, né? Às vezes. Bem tóxico. Às vezes, é Júlia, muito tóxico. isso? Você quer dizer algo? Não, cara, eu sofro desse relacionamento com o Botafogo também. É tóxico. Todos nós. É muito tóxico. Eu sou assim, do amor e eu só... Cara, o Botafogo ele não te dá um dia de paz, por exemplo. Você ganha um jogo, no dia seguinte você sabe que vai vir uma merda. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. Sabe que vai chegar uma notícia ruim. Você não tem paz, cara. Literalmente, a gente não tem paz cobrindo o Botafogo. E por meu caso, eu ser torcedor e ser jornalista e ter entradas no clube, cara, você fica sabendo de tudo que tá acontecendo. Então você não foge da realidade, a realidade chega até você. Sim. Isso é muito complicado também. E as partes boas também são muito importantes, né? Sim. Como é que você lida com a euforia? Eu sei que 24... Ai, gente, não tem... Mas como você lidou ali? Eu lembro que você chegou a comentar em uma palestra também que 24 você ficou mais com o lado de torcedor, mas também... O jornalista, você acha que em algum momento surgiu ali? Na final da Libertadores, o lado jornalista foi escanteio, foi de ralo. Não teve como, assim. Durante o jogo, eu estava numa área que era reservada para jornalistas. Eu falei, cara, se a Conmebol me punir, que me puna. Dane-se. Se eu ficar 1 ano sem poder ir num jogo da Conmebol, se eu sair daqui campeão da Libertadores, eu saio feliz. E claro, quando... Foi um momento muito único, não tem... Não, foi único, assim, quando o Gregory foi expulso, nossa. Não, quando o Gregory foi expulso... Eu achei que ali a gente... Quando aconteceu, eu falei, meu Deus, acabou. Minha mãe, palmeirense, ela... Não, minha filha, calma, ainda dá. Quando acontece aquilo, acho que eu nunca contei isso publicamente. Eu peguei meu celular e falei assim, cara, eu vou embora. Caraca. Pensei assim, eu vou embora. Eu não vou ficar... E são pensamentos intrusivos que entram na gente. Foi a segunda vez que entrou isso na minha cabeça em um jogo. Vou contar a primeira vez qual foi e deu certo. Tomara que isso aconteça outras vezes na minha cabeça. Que quando a gente tem um Gregory expulso com 1 minuto, eu falei, cara, não é possível que eu gastei o que eu gastei, que eu tô aqui, que eu vi essa Libertadores de cabo a rabo, eu fui em todos os jogos e meu sonho de vida vai acabar em 30 segundos. Não tem como. Pro Galo. Tem como, assim. E assim, pro Galo ainda, cara, pro time que é mais fraco que o nosso, uma final, cara, que tá... Nossa, é o título que eu sempre sonhei. Falei, caraca, eu vou embora. Falei, se o Galo fizer 1-0, eu vou embora. Aí vai passar 10, 15, 20 minutos, a gente faz o gol, faz 2-0. E nada pra gente é fácil, a gente toma gol logo no segundo tempo. E o segundo tempo do Atlético foi na minha frente. Eu tava exatamente onde que o Galo atacou. Vi todos os gols foram na minha frente. Foi exatamente a bola na trave, então... Vi tudo ali, todos os lances na minha frente. Pênalti do Telles, o gol do Luiz Henrique, aquele gol que o lance que o Adrielson falha e o Vargas chuta, a última bola só o gol do Júnior Santos foi do outro lado. Mas no lance que o Allan Kardec chuta, a bola passa aos 51 minutos. Aí na hora que o Júnior Santos faz o gol, cara, assim... Parece que eu tirei um peso da minha vida nas minhas costas, cara, assim. Parece... Sabe quando que você tem a maior emoção... Eu não sou pai, talvez eu não seja pai, mas eu imagino qual deve ser o sentimento de quem é pai e de quem é mãe. Que assim... Minha esposa nem esquenta quando eu falo isso, porque ela sabe que... Não vou mentir, não vou ser hipócrita. Foi a maior emoção da minha vida, cara. Foi a maior emoção da minha vida, que eu não sabia. Se eu chorava, se eu ria, se eu gritava, se eu pulava, se eu ficava olhando pro nada. Eu tive, assim, do gol do Júnior Santos até a hora que eu saio ali da área de imprensa pra ir acordar pro mundo pra trabalhar. E aí depois acontecem outras coisas, depois que eu conto pra vocês. Aqueles, sei lá, 40 minutos. Eu não sei descrever o que tava no meu coração, na minha cabeça, que foi minha emoção ali, cara. Ele foi o melhor dia da minha vida, cara. Assim, eu não sei, eu chorei. eu não consegui chorar. Não, eu chorei. Eu tava em família, então assim, eu vi meu pai de 72 anos, tipo, vendo o Botafogo sendo campeão da Libertadores. Não, é loucura. A minha sobrinha, a minha mãe, meus irmãos. Eu falei, caraca, eu tô no Newton Santos, eu fui na FanFest. Eu falei, caraca, cara, aconteceu. Tipo, e aconteceu de uma forma mágica. Não, e foi lindo, foi lindo. Não, parece que tudo foi preparado pra aquilo acontecer. Foi da melhor forma possível. E eu tava... E eu tava exatamente assim, o Monumental é aqui, né? Aqui, colocar pra galera poder ver pela câmera. O Monumental é aqui. Eu tava na área de imprensa que era aqui. E a torcida do Botafogo, ela tava aqui. Então eu tava próximo à torcida do Botafogo. Então eu vi tudo. Eu vi a reação que eu tive. Eu olhava pra todo mundo, do lado tava todo mundo com a mesma reação que eu na hora que acontece a expulsão. Ficou todo mundo assim. E o jogo vai ficando igual, o Botafogo vai conseguindo jogar e a torcida começa a se animar. Começa a animar. E na hora que a gente é campeão, eu nunca vi um grito tão forte no estádio, cara.
eu nunca vi algo tão bonito na minha vida no estádio. Tava guardada há muito tempo. Cara, literalmente. E por isso que eu falei, as sensações que eu tive, eu chorava e ria ao mesmo tempo. Assim, quando a gente recebe, eu até me emociono, cara. Quando a gente vai lá, os jogadores receberam aqui e tava de costas, né? O palco da Conmebol que tava virado pra tribuna de honra do estádio. Então você não viu os jogadores recebendo, você tinha um telão. Na hora que eu olhava pro telão e eu olhava pro campo e via, assim, as coisas acontecendo. Na hora que eu vi o troféu chegando na mão dos jogadores, eu falei, caraca, é meu sonho de vida, cara. Que eu pensei depois de 2023 que eu fosse morrer e não fosse o Botafogo sendo campeão da Libertadores. Também. E quando acontece 24, eu falo, caraca, valeu viver. Valeu viver tudo isso, cara. Valeu. Se eu morresse aqui agora, eu morria feliz da vida, assim. Eu morria o homem mais feliz do mundo ali. E foi bacana. Depois foi a festa do título, cara. Eu segurei o troféu no meio... Você foi, né? Porra. Acaba a entrevista coletiva, o Arthur Jorge me vem e fala assim, toma. Ele me deu, são 2 troféus, né? Tem um troféu, a roda, e tem um troféu que é o da Libertadores. O Arthur Jorge me vê, porque ele viu que eu fui em todos os jogos da Libertadores. Ele falou, você merece isso aqui, toma. Caramba. Eu conheço esse careca de algum lugar. Ele falou assim, toma, é teu. Pode fazer o que você quiser com ele. Ele me deu, assim, o troféu. Eu tenho essa foto com o troféu. E eu vou pra festa da Libertadores, o título, me fui convidado. Cara, eu chego na festa, tá uma fila lá. Fila pra pegar o troféu, pra tirar uma foto com o troféu. Eu falei, porra. Na hora que eu pego aquele troféu, dou um beijo nele e levanto. E o medo de que é deixar cair. Nossa! Eu dou um beijo naquilo, levanto e falo assim, caraca, não tô acreditando. É o melhor, cara, assim, é o melhor dia da minha vida. Não tem um dia que vai... Dia 30 de novembro, a gente pode ganhar 8 Libertadores. 30 de novembro, mais 30, nada, cara, eu vivi tudo que eu tinha que viver ali, cara. Tudo. Você tava com jogadores, né? Não tenho, eu tenho que fazer. Você tem a do Botafogo, não tem? Não, eu tenho que fazer, eu vou fazer um... Eu vi alguém esses dias que tem aqui atrás o Botafogo e a data, 30 de novembro. Cara, não tem como. Eu não fiz porque eu não tenho coragem, mas assim... Eu quero fechar o braço só com histórias minhas com o Botafogo. Pô, maneiro. Desde quando meu pai me apresentou o Botafogo até... Eu não tenho coragem, não. Tenho coragem de fazer tatuagem, não. Mas assim, eu fui pra festa, assim. Vi todos os jogadores ali. Eu convivi com tudo, vi o que tava acontecendo. Cara, eu curti, assim, foi o dia que eu mais curti na minha vida, assim, loucura. Imagina. Loucura, não tem nada que supera. E deixa eu te perguntar, como foi o começo? Como foi entrar no Botafogo? Como foi, assim, dar início a essa carreira? Cara, provavelmente vocês eram crianças ainda, ou nem nascidas. Qual ano que foi? 2009. Eu tinha 2 anos. Então, eu tinha 6. Então, vocês eram crianças, eu acertei, eram crianças. Cara, em 2009, por uma incrível coincidência da vida, eu trabalhava na TIM, era gerente de uma loja da TIM. E senta um cara na minha frente. Esse cara conhecia... Não façam isso, jornalistas, porque você não era... Por não ser jornalista na época, então você faz coisas que você, depois de alguns anos, você não faz. Senta o cara na minha frente. Falou assim, você é botafoguense, Thiago? Falei, sou. Ih, o Michael Suel tá voltando... 2010. Eu lembro que você contou isso. Falou assim, Michael Suel tá voltando pro Botafogo. Falei, sério? Tá quase fechando já. Falei, pô, mas não vi isso no jornal nenhum. Ele, não... Pode confiar. Pode confiar, eu sou amigo dele. Tá fechando aí, tá voltando. O presidente falou. Conheço o presidente também. Aí eu fui na comunidade do Botafogo no Orkut e falei, se Michael Suel não vier, podem me limbar da comunidade. Limbar seria excluir da comunidade. E eu postei isso, cara. O nego tudo me xingando. Mentiroso. Uma semana depois, começo a ver a notícia. Michael Suel negocia com o Botafogo, volta pro Botafogo. Aí nisso, me fez ser conhecido nessa comunidade. E as coisas começaram a acontecer, né? As pessoas queriam entender como que esse moleque lá de Volta Redonda teve essa informação e pessoas do Botafogo começaram a entrar em contato comigo. Para saber como que eu descobri. E eu sou uma pessoa que eu sou muito bom de papo. Eu tenho muito bom relacionamento. Eu consigo me relacionar muito bem com qualquer pessoa. Sim. Seja do CEO de uma empresa ou seja da pessoa com o cargo mais baixo da empresa. Eu vou me relacionar do mesmo jeito e vou tratar do mesmo jeito. Isso foi muito importante para mim profissionalmente. Porque foi me abrindo portas no Botafogo. Sim. Fui começando a fazer amizade com um, fazer amizade com outro, e eu comecei a dar muitas informações. Acertava algumas, errava outras, porque eu não tinha o contato e o cuidado profissional que tinha que ter, né, como jornalista. Eu era influenciador ainda antes de ter a profissão de influenciador. Então eu tinha esse cuidado muito grande, não tinha esse cuidado muito grande. Aí, em 2012, 2011, eu criei um blog, e meu blog estoura rapidamente, estoura muito. Aí eu começo a escrever as coisas no blog. Eu tenho vergonha de entrar no meu blog e ler a maneira que eu escrevia. Parecia um semi-analfabeto escrevendo. Textos horríveis lá, ridículos. Mas é o início, né? Mas, pô, me dá vergonha. Assim, você dá uma vergonhazinha alheia de ler uns textinhos lá que você escreve lá. Pô, dá uma vergonhazinha bem alheia que eu fiz ali. Então, aí nisso passa esse período. Aí eu chego em 2014. 2014 para 2015 eu sou chamado para ir pro GE.
Aí foi quando eu dei um start na minha carreira. Falei, cara, não posso ter um texto desse aqui no GE. Exato. É o principal blog do Brasil, o principal site do Brasil. Eu não vou ser visto por muitas outras pessoas. E abro e fecho um parênteses. O meu site do GE é algo que me surpreendeu muito. O Jefferson, em 2018, ele aposenta. E eu fiz um vídeo ainda pro meu Twitter. De vários depoimentos. E eu, aleatoriamente, mando mensagem pro Zico. O maior ídolo da história do Flamengo. Me apresentando, o Zico fala assim, você é aquele cara do GE? Caramba. Assim, um cara que não tem nenhum tipo de ligação comigo. O cara falou assim comigo. Caraca. Até meu antigo celular tinha essa conversa salva. É o Zico. Não tem É como. o Zico, assim, respeito, assim. O cara me conhecia pelo GE. Então, quando eu vou pro GE, aí pra entender o peso que era do GE e o que eu tinha que fazer na carreira, foi quando eu entrei na faculdade. Eu entrei aqui no Unifoa e começo a trilhar o caminho de jornalista. Mas em 2019 que as coisas realmente mudam, assim, pra mim. Que quando eu crio o canal do TF no YouTube, né, e do nada o canal já chega em 1 ano e pouco a 100 mil inscritos, aí eu começo a viver disso, eu começo a criar o canal, aí nesse ano eu já crio o Arena, que é o meu segundo canal sobre Botafogo, em 2023 eu crio meu podcast, que é o Resenha, e tem outros planos já para outro canal que vai surgir nesse ano, com outras coisas. Então, mas tudo começou lá em 2009, cara, assim, tudo começa com um cara sentado na minha frente falando que o Michael Sell ia chegar no Botafogo. Grande Michael Sell. E assim, mas sempre foi um sonho meu ser jornalista. Eu sempre quis ser jornalista, mas pelas condições financeiras e a faculdade de jornalismo de hoje é cara pra caramba. Imaginem isso no ano 2000, quando eu saio do ensino médio, Exato. Antigo segundo grau, né, pra vocês do ensino médio. Quando eu me formo, eu passo na faculdade, que não era nem aqui, era outra, né, que tinha faculdade de jornalismo aqui na região. Passo em 5º lugar, se eu não me engano, mas meus pais não tinham condições de pagar a faculdade pra mim. E eu adiei meu sonho por 15 anos, né, de trabalhar com jornalismo, de entrar numa faculdade de jornalismo. Então... É mais um exemplo de persistência. Sim, sim, eu assim... Não, e onde que a persistência ela consegue chegar, né? Sim. Olha Foram onde 15 você tá anos, hoje. mas foram 15 anos que você teve Valeram toda a uma pena. trajetória. Porque em assim, 2024 ajudou você estava lá, entendeu? Então valeu a pena. Mas eu te falo, muitas das coisas que eu aprendi, talvez não tivesse sido bom pra mim, pra talvez ser o profissional que eu sou hoje, se eu tivesse me formado em 2020. Porque, no ano 2000, aliás. Porque se eu tivesse formado no ano 2000, tivesse formado em 2004, e hoje eu tivesse 21 anos de diploma de jornalista, de jornalismo, perdão, eu talvez não tivesse a experiência, a bagagem profissional que eu tinha antes de entrar aqui no meio. A resiliência, saber lidar com pessoas, saber me portar, saber respeitar, entender que o jornalismo não é a primeira e única profissão, que você tem outras coisas que acontecem. Sim. Então, acho que foi muito importante essa linha, assim, de ter vivido outras coisas antes de trabalhar com jornalismo. Acho que foi importante pra mim. Tiago, muito obrigada. Eu que Foi um agradeço prazer você. enorme estar com você aqui. Foi eu que agradeço, meninas. Para contar mais a sua história. Enfim, foi incrível. Se Muito deixar, obrigada. a gente fica aqui horas. 3 Mas o seu horas. assessor já falou pra gente É, que você que você precisa tem horário, encontrar então. sua esposa. Nada, Então, de boa. gostaria O papo de tá gostoso, o papo tá gostoso. Se agradecer, quiserem muito estender um pouco obrigada. mais, não tem problema não. E a bolada do Alex Telles? Cara, eu posso falar? O jornalista, ele espera algo na vida pra viralizar com uma matéria, né? Com uma informação. Aquela matéria que vai sair. Cara, o que me viraliza mundialmente é a bolada na cara do Alex Telles, pô. Cara, grande vídeo. Cara, a bolada... Cara, toda vez que eu posto... Eu postei... Assim, dia de jornalista. Eu vi. Postei, Ri à pra toa. caramba. Cara, a primeira postagem tá com 150 milhões de visualizações. Meu Deus. Fora outros perfis, igual o 433 postou, que tava com 300 milhões de visualizações. Aí eu postei de novo, achando que não fosse repercutir de novo. Cara, de novo apareceu uns árabes me seguindo aqui. Falei assim, cara, eu tô comprando um seguidor. E foi uma bolada, tipo, De respeito. de respeito. Ah, o cara... De muito respeito. bem um De pênalti respeito. também. E não me É. deu uma camisa o Alex Telles, cara. Quase quebra meu óculos, me dá uma camisa ainda. Que isso. Quase quebra o meu óculos. Nossa, eu sou muito fã do Alex Telles, real. Tipo assim, Não, ele é... Ele virou, pra mim, ele virou ídolo do Botafogo por Sim. toda a trajetória. Segurem acho. idolatrias com os jogadores. Ah, eu sei, ele vai sair. Não, talvez não. Talvez não, mas Sei não. uma coisa que eu falo muito, assim, que a gente tem que ter muito cuidado é com idolatria com o jogador. Porque a gente deixa pra ser ídolo quando encerrar a carreira. E isso atrapalha a gente também, profissionalmente falando. Fato. Atrapalha a gente Tanto até mesmo que- no julgamento, nas apurações, na maneira que a gente lida com o A jogador. gente passa pano, né? Acaba- Exatamente, É. pela idolatria, Tanto é que, assim, que meus grandes ídolos do Botafogo são jogadores que já pararam. Uhum. Porque hoje eu sei que eles... E alguns que talvez eram ídolos, depois que eles pararam, a gente vê que não podem ser ídolos pelas posturas. Então Melhor você nem tem... citar nomes. Então você tem várias questões. Mas muito obrigada. Foi, Valeu, foi meninas. incrível. Foi muito bom mesmo. Valeu. Obrigada. Eu que agradeço vocês. E até a próxima. Até a próxima.